primeiro lugar, gostaria de agradecer a vocês pelo convite. O professor Henrique fez uma excelente apresentação no início para mostrar para vocês o que é mudanças climáticas. E eu vou partir, porque eu já sabia que ia fazer algo parecido, eu vou partir de um ponto, então, que mudanças climáticas existem, né? E que essas mudanças climáticas que nós estamos vendo, estão avançando nesse momento, elas têm por trás o homem, né? Eu trabalhei no IPCC desde 2005, 2006 que eu trabalho no IPCC, ajudei a escrever esse capítulo sobre a América Central e América do Sul. Vocês sabem o que é o IPCC, né? O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Esse painel é formado por um grupo de pesquisadores que são escolhidos pelos governos dos países, é um painel da ONU, e os governos escolhem pesquisadores que trabalham com o assunto e conhecem o assunto, e nós vamos para uma série de reuniões em sequência em vários lugares diferentes do mundo, discutindo e coletando informação. Nós não produzimos dados, o IPCC não produz dado nenhum. Vocês viram na apresentação do Henrique, está escrito lá o IPCC AR4 e o AR5, esses são os relatórios, né? São os reports que tem. O último que saiu foi em 2014, a gente conta como referência 2014, não 2013, e saiu um em 2007, e tudo isso sai como resultado, então, dessas discussões, onde não há, volto a dizer, produção de dados, mas sim uma compilação da literatura científica existente até aquele momento. Para vocês terem uma ideia, para a gente escrever esse capítulo, ele foi lançado em 2014, mas em 2013 até, a gente só podia citar papers, e tinham que ser papers que são aprovados pelo próprio IPCC, papers que tinham sido publicados efetivamente até agosto de 2013. Não podíamos publicar trabalhos que estavam ainda sendo produzidos, etc. Então, isso faz parte da confiabilidade científica que o IPCC tem. Então, esses gráficos que vocês viram são gráficos que têm um nível de confiabilidade científica muito alto. Quando você vê uma projeção, como essa projeção, por exemplo, que nós colocamos no nosso capítulo, que a gente, na realidade, trouxe de um outro capítulo, ali à esquerda é qual a projeção das temperaturas para o futuro, a diferença até passando para o século XXI, né? Fim do século XXI, meio do século XXI, meio do século XXI, fim do século XXI. Esses RCPs aqui são cálculos que são feitos pelo chamado Grupo 1, eu pertenço ao Grupo 2. O Grupo 1 é o grupo que trabalha com isso que o professor acabou de mostrar. Existe mudança climática ou não? Se o homem está por trás ou não, isso também aparece nesse Grupo 1. O Grupo 2, que é o qual eu pertenço, é o grupo que avalia quais são os impactos que a mudança climática já teve e quais são os impactos que a mudança climática vai ter no futuro. Então, por isso que vocês veem ali, né, a gente está interessado em entender, por exemplo, aqui, quanto mais vermelho, maior a temperatura, o que pode acontecer lá para o fim do século XXI, se as emissões de gases, desses gases que o professor mostrou para vocês, continuarem no mesmo ritmo em que elas estão até agora. A gente sempre faz uma projeção do futuro com base no passado, então são feitos cálculos. Se nós continuarmos emitindo, o que vai acontecer, né? Então, temperatura, a parte de temperatura está aqui com um grau de previsibilidade X, que não dá para a gente discutir aqui. Isso aqui é a previsão que a gente tem para o meio do século XXI com precipitação, né? Então, se nós olharmos aqui, ó, isso aqui já vem desde 2007, né? Isso que vocês acabaram de ver agora, fora de época, etc., já pode ser sinal, né, de que nós vamos ter mais para o sul da América do Sul um excesso de precipitação, e por causa dessas bolhas secas que ficam, a gente está no momento com uma mudança da direção dos ventos no Atlântico, e essa mudança
no Atlântico, essa mudança na direção dos ventos está fazendo com que essa massa seca se forme aqui em cima do sudeste do Brasil, e aí a gente teve aquela seca de 2014, tivemos anteriormente a seca de 2009, e provavelmente tivemos esse ano a seca de abril, que ninguém deu muito valor, porque não secou muito, né? Porque a gente teve todas as chuvas de janeiro e fevereiro, mas em abril nós tivemos praticamente zero, né, de precipitação, e agora estamos tendo excesso de precipitação quando o planeta vai mudando de posição, e aí a gente fica nesse espaço ali onde a gente vai receber mais chuva, né? Então, as previsões que o IPCC tem é que, ao mesmo tempo que você tem mudanças graduais, que foi mostrado ali, a gente tem, vocês viram os ciclos de glaciação a cada 100 mil anos, etc. Ao mesmo tempo que nós temos mudanças graduais, nós temos os chamados eventos extremos. E essa é a grande preocupação que a gente está tendo agora nesse momento. Nós temos uma nova reunião do IPCC, que vai ocorrer agora em Genebra, onde nós vamos tentar produzir um relatório, sobre os eventos extremos. Esses eventos extremos, eles são muito importantes porque eles é que causam problemas para as pessoas, para a civilização. Eu costumo dizer que se a mudança climática está ou não relacionada com o homem, no relatório número 5 de 2014, os cálculos que foram feitos em geral pelo grupo do IPCC, com base na ciência conhecida, é de que a probabilidade de que o homem esteja envolvido e seja determinante das mudanças climáticas é de 97,7%. Então, existe uma possibilidade de que não seja? Sim, é uma possibilidade muito pequena, existe, e pode ser que não seja, mas toda a ciência que está sendo produzida até agora está indicando que o homem está, sim, relacionado com as mudanças climáticas. Agora, mesmo para nós do grupo de impactos, mesmo que a gente ache que não há relação do homem com a mudança climática, isso não importa muito, porque na realidade as mudanças climáticas estão ocorrendo e a gente precisa fazer alguma coisa, certo? Então existe o grupo 2, como eu falei, existe no IPCC o grupo 3. O grupo 3 é o grupo que propõe soluções, é um grupo que tem uma densidade maior de pesquisadores das ciências sociais, etc., que é um grupo que propõe soluções. Eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui um pouco dentro do grupo de impactos, mostrar rapidamente alguns dos principais impactos, e vou, para que a gente possa ter mais cancha para discussão, colocar alguma coisa mais relacionada ao grupo 3, sobre a questão política e a questão de como nós podemos trabalhar, e principalmente na nossa região aqui, na nossa cidade, inclusive. Então, esse é o gráfico que o IPCC pede para a gente fazer. O IPCC, quando a gente escreve esse capítulo, ele tem que ser escrito, a gente recebe ordens, tem uma hierarquia, então o líder, né, o cientista líder e o grupo líder diz claramente para a gente, olha, o capítulo não pode ter prescrição política. Nós não podemos dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito. O que os capítulos do IPCC tem que fazer, e eu peço desculpas porque estava muita chuva, eu tenho os livros, que são livros dessa grossura, assim, eu não pude trazer, porque senão eu ia estragar os livros, infelizmente eu não consegui. Eu fui até a minha sala, mas a chuva não cedeu. Mas quem quiser ver, é só passar lá na minha sala, na 126, no Botânico. Esses livros, eles são somente a ciência que foi feita, né? E colocar em perspectiva a ciência. Então ele não pode ter prescrição política. Exceto, em cada capítulo existe o capítulo em si, um capítulo de 30 páginas, não mais do que isso. A gente tem que lutar muito para conseguir cortar e colocar tudo em 30 páginas. E existe, no início de cada capítulo, um resumo para os tomadores de decisão e os fazedores de políticas públicas. Esse resumo, se vocês lerem só esses resumos do IPCC, vocês vão entender, porque a gente trabalha muito, a gente trabalha 4 anos para escrever um capítulo desse, trabalha muito nisso para tentar selecionar quais são as coisas mais importantes e mais claras que podem servir para que as pessoas leiam e entendam quais são os efeitos. E além deste resumo, todos os capítulos têm um gráfico como esse, que a gente também discute muito, que seriam 3 ou 4 pontos principais
que a gente acha que seriam os pontos para alertar. Então ele tem uma certa pressão política, mas seriam os pontos para alertar a população e alertar os fazedores de políticas públicas sobre o que pode acontecer. Então, nós elegemos no nosso capítulo 4 pontos. Aqui são, desse lado direito aqui, seriam quem são os climate drivers, né? Quem são os elementos que, se é aumento de temperatura, se é problema de água, o que está acontecendo. Né? A gente indica qual é a seção que deve ser lida, se você quiser se aprofundar. E a gente coloca aqui também uma coisa que é muito importante nesse último relatório do IPCC, é a questão de risco. Qual é o nível de risco para cada coisa? Então, por exemplo, nós colocamos o risco-chave. Aquele risco-chave, primeiro, é o quê? Disponibilidade de água. O que nós previmos? Desde 2007 tem essa previsão. Regiões secas mais intensas, chuvas mais intensas. Problemas seríssimos, como, por exemplo, nos Andes, a água bebida pelos habitantes que vivem próximo aos Andes, essa água vem do degelo, do gelo que está na Cordilheira dos Andes. Se o descongelamento for mais rápido, eles não só vão ter inundações, como eles correm o risco de ficar sem água, porque não vai sobrar mais água se começar a descongelar. E existem imensas populações que vivem disso. Então esse é um dos pontos que a gente ataca e coloca ali. E essas questões de secas também são colocadas, como aqui nós temos em 2014. E ali estão os riscos, e esses riscos no risco o risco presente é o risco médio que a gente achava, mas eu já estou achando que a gente errou ali, né? Esse risco está bem maior do que eu imaginava, depois que a gente entregou o capítulo, eu estou vendo acontecer mais rapidamente as coisas ainda. Aqui a gente colocou um ponto importante no Caribe, na nossa região, que é o branqueamento dos recifes de coral. Por que recifes de coral? Porque o recife de coral é a base de tudo, da vida marinha naquele local. Ali tem uma biodiversidade marinha muito importante e, com isso, o branqueamento dos corais seria um sinal a ser olhado, né? O outro seria então, aqui a gente tem tido super secas, enchentes e tempestades recorde, como esse fim de semana, por exemplo. Vocês viram a devastação que ocorreu no interior de São Paulo, geral, né? Eu mesmo tive prejuízos em casa, essas coisas todas. No caso da comida, isso é muito grave também, a diminuição na capacidade de produção de comida e a piora da qualidade da comida, porque a gente tem efeitos sobre as plantas que acabam mudando o teor de proteínas. Eu vou mostrar um slide aí para vocês, o teor de proteínas, mudando como é que as principais plantas que a gente usa para comer respondem, né? Então, um ponto de água, um ponto de biodiversidade, um ponto de produção de comida, e a gente alertou bastante para essa questão de que doenças infecciosas que estivessem relacionadas a vetores como insetos aumentariam a intensidade e os problemas aumentariam. Então, isso também dentro das previsões do que a gente disse está acontecendo, vide dengue e zika. Bom, rapidamente eu vou passar então por alguns pontos, só para levantar a discussão, para que a gente tenha uma base. Então, alimentos e biodiversidade. Vou começar com a biodiversidade primeiro. Acho que todos vocês devem saber que a gente trabalha aqui com essas câmaras de topo aberto, a gente ensaia, a gente é capaz aqui, nessas câmaras que estão ali no jardim, se alguém já foi ali no jardim, aqueles foguetões que a gente tem, essas câmaras, a gente simula a atmosfera do meio do século XX, do século XXI, aí por volta de 2060 talvez, a gente dobra a concentração de gás carbônico e a gente também coloca estresse hídrico, diminui a água ou alaga a planta, se for planta amazônica, ou então a gente coloca a planta também em alta temperatura, tipo 3 graus a mais, às vezes 5 graus a mais, para a gente ver como é que as plantas respondem. O nosso interesse é entender não só plantas da biodiversidade, como o açaí, por exemplo, mata-pasto, jatobá, né, etc., como feijão, como a soja, como a cana-de-açúcar. Então a gente está tentando testar, existe em nosso laboratório aqui, existe mais uns 3 ou 4, estamos tentando convencer o governo a fazer um monte desses laboratórios, que as pessoas possam testar isso em vários lugares do Brasil,
para que a gente acelere o processo. Então, uma das coisas que a gente vê aqui, por exemplo, o jatobá, né? Olhando a biodiversidade. Quando a gente aumenta vocês vão olhar mais aqui para esse gráfico do lado direito, quando a gente aumenta quando a gente aumenta o CO2, né? E ao mesmo tempo a temperatura, e a gente faz uma curva da fotossíntese, a gente vê qual é a temperatura ótima para o jatobá fazer fotossíntese, bem simples. A gente vê que essa curva aqui é a curva ótima, tá? Então, o A é de ambiente e o E é de elevado, certo? Tanto para temperatura quanto para CO2. Então, quando a gente olha os triângulos, eles estão os dois em CO2 ambiente, certo? E o triângulo aberto, ele está em temperatura ambiente e o triângulo fechado em temperatura elevada. Então, se eu elevar a temperatura ou se eu elevar o CO2, o jatobá vai fazer o máximo de fotossíntese dele entre 25 e 30 graus. Já, se esse jatobazinho cresce desde pequenininho em CO2 elevado ou CO2 elevado com elevada temperatura, ele já muda completamente. Você vê que ele já vai no CO2 elevado, na temperatura normal, temperatura ambiente, ele vai fazer fotossíntese até 35 graus, enquanto na temperatura mais alta ele vai fazer a mesma coisa, só que com uma fotossíntese um pouco mais alta, o que é normal. Então, moral da história, o que está acontecendo? As plantas estão absorvendo mais gás carbônico, certo? Várias delas absorvem mais gás carbônico, e o que acontece? Com mais gás carbônico,